Na aula de hoje vamos falar sobre cálculos estequiométricos. Vamos ver os exercícios que envolvem aquelas relações estequiométricas que nós aprendemos na aula passada. Então, vamos para a aula. Vamos agora ver toda a parte que envolve o cálculo estequiométrico, desde como montar as relações estequiométricas e até resolver alguns exercícios utilizando a regra de 3. Então, vamos ver aqui. Já vimos quando a gente fala sobre cálculo estequiométrico, nós temos que fazer o quê? Primeiro, montar a equação química. Temos que saber quem são os reagentes, quem é o produto da reação. Nós temos também que balancear a reação química. Então, a gente tem que acertar os coeficientes da reação. E, por último, nós temos que montar uma regra de 3 para a gente saber o que ele está pedindo para a questão. Então, vamos ver aqui o seguinte. Olha só esse exemplo. Para a produção de 90 gramas da água, determine, letra A, o número de mols do hidrogênio, que é o H2, o volume na CNTP do oxigênio. Pessoal, ele está falando sobre a produção da água. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é montar a reação química. Temos que saber quem são os reagentes e quem é o produto da reação. Aqui eu tenho hidrogênio, tenho oxigênio formando água. O segundo passo, nós vamos ver o balanceamento. Preste bem atenção que o hidrogênio está balanceado, mas o oxigênio não. Aqui no reagente nós temos 2 do oxigênio e aqui só tem 1. Colocamos 2 aqui na frente e balanceamos o oxigênio. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu aumentei o hidrogênio. Agora nós temos 4 de hidrogênio. Então, colocamos 2 aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, balanceei a equação. Então, vamos ver aqui agora as relações entre as unidades que nós vimos quando se tem a produção da água. Nós temos aqui a reação, onde o hidrogênio vai reagir com oxigênio, formando água. Nós vimos a relação entre o número de mols. Nós temos que 2 mols, que é o coeficiente do hidrogênio, está para 1 mol do oxigênio, que só tem um coeficiente, formando 2 mols da água. Pessoal, quando envolve massa, lembrando vocês que a gente tem que tirar a massa molecular. E aí você vai ter o quê? Olha, 2 vezes 2, 2 é do mol, o outro 2 é da massa do hidrogênio. Nós vamos ter aqui 1 é do mol, 32 é a massa do oxigênio. Galera, nós temos aqui 2, que é o mol, e 18, ele é a massa da água. Número de moléculas. Nós vimos que o mol ele contém uma quantidade que é fixa, que é 6,02 vezes 10 a 23. Como aqui nós temos 2 mols do hidrogênio, então nesse caso ele vai ser 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 1 mol, ele vai ter 6 vezes 10 a 23. 2 mols, ele vai ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E o volume na CNTP, nós vamos ter aqui o seguinte. Nós sabemos muito bem que o mol na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Aqui, como nós temos 2 mols, vai ser 2 vezes 22,4. Como aqui temos 1 mol, 1 vezes 22,4. Aqui nós temos 2 mols, vai ser 2 vezes 22,4. Aprendemos a montar essa tabela, já sabemos como é feita as relações entre as unidades. Vamos ver agora como é a resolução desse exercício. Preste bem atenção que nesse caso ele te pede o quê? O número de mols do hidrogênio, só que ele te deu a massa da água. Olha, hidrogênio está aqui, número de mols está aqui. Então, eu sei o quê? Que 2 mols do hidrogênio está para massa da água. Olha só, eu tenho que a massa da água é 2 vezes 18. Então, sabemos muito bem, pela tabela que nós montamos das relações, que 2 mols do hidrogênio está para 2 vezes 18 gramas da água.
Como ele me deu 90 gramas da água, eu vou ter quanto vai ser minha massa do hidrogênio. Uma regrinha de 3, então a gente vai ter 2 vezes 18x é igual a 2 vezes 90. Então, você vai ter que x vai ser o quê? 2 vezes 90 dividido por 2 vezes 18, que vai dar exatamente 5 mols do hidrogênio. Vamos ver agora a resolução para a segunda letra dessa questão. Olha só, ele pede para vocês o volume na CNTP do oxigênio, mas ele deu a massa da água. Para essa tabela eu vou ter o quê? O volume do oxigênio e eu quero também a massa da água. Então, nós temos que a massa da água é 2 vezes 18 e o volume do oxigênio na CNTP ele vai ser de 22,4 litros. Então, pela tabela eu sei que 22,4 litros do oxigênio está para 2 vezes 18 da água. Galera, como ele me deu 90 gramas da água, observe que eu coloquei a água embaixo da água, eu quero achar quanto vai ser o volume do O2. Y vai ser igual ao quê? Y vai ser igual. Pessoal, nós vamos ter que, nesse caso, 22,4 vezes 90 dividido por 2 vezes 18. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o valor de 56 litros do oxigênio. Vamos ver aqui, galera, o segundo exemplo, que a gente vai ter o seguinte. A reação de formação de 89,6 litros de amônia NH3 na CNTP. Calcule, letra A, número de mol de nitrogênio. Letra B, massa do hidrogênio. Letra C, número de moléculas de nitrogênio. Nós vimos que para a gente poder fazer esse tipo de questão, primeiro passo nós temos que ver que é a produção da amônia. Tenho que montar a reação química. Nesse caso eu vou ter o quê? Que o nitrogênio ele vai reagir com o hidrogênio formando a amônia. Galera, segundo passo eu vou ter que balancear a equação. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o seguinte: 2N no reagente. Como aqui só tem um, aqui eu coloco 2. Vou ter 2N aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. 6 hidrogênio. Aqui eu boto, ó, pessoal, 3 vezes 2 dá 6. Balanceei, no caso, a equação. Vamos ver agora, pessoal, a relação estequiométrica que nós temos na produção da amônia. A reação que nós temos é essa. Olha só, N2 reagindo com 3 do hidrogênio, formando 2 da amônia. Olha, relação entre o número de mols. Nós vamos ter que 1 mol do nitrogênio reage com 3 mols do hidrogênio, formando 2 mols da amônia. Próxima questão agora, que vai envolver massa, eu tenho que estar sabendo qual o valor da massa molecular de cada um. Galera, o nitrogênio ele vai ser 2 vezes 14, que vai dar 28. O hidrogênio 2 vezes 1, que vai dar 2. A amônia vai ser 14 mais 3, vai dar 17 o valor dele. Como só tem 1 mol, então aqui eu vou ter 1 vezes 28. Do hidrogênio só temos 3 mol, 3 vezes 2 vai dar 6. Da amônia a gente vai ter 2 vezes 17, que vai dar 34. Vamos ver o número de moléculas. Lembrando que o número de moléculas ele depende do mol, que o mol tem uma quantidade definida de moléculas, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui eu vou ter o valor de 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como aqui nós temos 3 mols, a gente vai ter 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como aqui nós temos 2 mols, você vai ter 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. O volume na CNTP também vai depender do mol. Lembrando que o mol ele tem um volume que é fixo, que é de 22,4 litros. Eu vou ter 1 mol do nitrogênio, nesse caso vai ser 1 vezes 22,4. Aqui eu tenho 3 mols, 3 vezes 22,4. Aqui eu tenho 2 mols, 2 vezes 22,4 na relação entre as unidades que nós temos aqui. Vamos voltar para a questão.
Preste bem atenção que nesse caso ele falou o quê? Ele pede para você determinar o número de mols do nitrogênio, mas ele te deu o volume da amônia na CNTP. Aí, nesse caso, eu vou ter que colocar o mol do nitrogênio, N2, em relação ao volume da CNTP da amônia, que é de 2 vezes 22,4. Então, sabemos bem o quê? Que 1 mol do nitrogênio está para 2 vezes 22,4 litros da amônia. Tirei a primeira relação da tabela. Galera, como o seu volume é de 89,6 litros, eu quero saber quantos mols eu tenho. Vou aplicar uma regra de 3 e nesse caso eu vou ter aqui que Y vai ser 1 vezes 89,6 dividido por 2 vezes 22,4. E aí, quando eu resolvo, o resultado vai dar 2 mols do nitrogênio. Vamos ver agora aqui a letra B. Para a letra B, ele pede o seguinte: a massa do hidrogênio, só que ele deu o volume da amônia na CNTP. Preste bem atenção que eu vou pegar a massa do hidrogênio, ó. Massa do hidrogênio. Nós vamos ter que são 6 gramas, 3 vezes 2 gramas. Volume da amônia na CNTP, aqui embaixo, olha só, 2 vezes 22,4. Então, eu sei muito bem que 6 gramas do hidrogênio está para 2 vezes 22,4 litros da amônia. Nesse caso, eu vou ter X do hidrogênio, o volume é de 89,6 litros da amônia. Galera, regrinha de 3, você vai ter aqui o seguinte, ó. 3 vezes 2 vezes 89,6 dividido por 2 vezes 22,4. Resolvendo, vai dar o total de 12 gramas do hidrogênio. E agora vamos para a última alternativa. Olha só. Para a última alternativa, ele pede o quê? Um número de moléculas do nitrogênio para o volume de 89,6 litros da amônia. Preste bem atenção na tabela, que eu vou utilizar o número de moléculas do nitrogênio, que é 6,02 vezes 10 a 23, para o volume da amônia, que é 2 vezes 22,4. Vou colocar a primeira proporção que nós temos tirando da tabela, 6,02 vezes 10 a 23 molécula do nitrogênio, está para 2 vezes 22,4 litros da amônia. Como eu tenho 89,6 litros da amônia, qual vai ser o número de moléculas do nitrogênio? E aí a gente vai aplicar uma regra de 3. Preste bem atenção que eu vou copiar isso aqui novamente. E aí na resolução, novamente, a gente vai ter aqui o seguinte. Ora, 6,02 vezes 10 a 23 molécula de N2 está para 2 vezes 22,4 litros da amônia. Galera, aqui eu vou ter que X molécula do nitrogênio está para 89,6 litros da amônia. Regrinha de 3, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse vezes esse, 6,02 vezes 23 vezes 89,6, dividido por 2 vezes 22,4. A resposta vai dar 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Transformando isso aí em notação científica, nós vamos ter o valor. Diminui o número, aumenta o expoente. 1,204 vezes 10 a 24 molécula de N2, nesse caso aí. Então, é dessa forma que a gente monta a questão da regra de 3 sobre a estequiometria. É isso aí, galera.